o poder do reino, amados irmãos, em nossas vidas. O 12, a perpetuidade do reino, capítulo 13, diz: o teu reino é e de todos os séculos, o teu domínio subsiste de todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Aonde que ele está? Assentado à direita de Deus Pai. O que ele está fazendo, amados irmãos? Intercedendo por mim e por você. Nós temos o apóstolo e o sumo sacerdote. O apóstolo, nosso Senhor, foi na cruz. E agora nós temos a segunda característica de Cristo, a missão de Cristo. É ser o sumo sacerdote. Para quê? Amados irmãos, para fortalecer você e eu nessa caminhada, na nossa fraqueza, no nosso pecado, no nosso descaminhos, na nossa falta de vigilância, nossa falta, amados irmãos, de responsabilidade, falta de temor a Deus. Mas o sumo sacerdote está lá intercedendo comigo para você. Logo 14, amados irmãos, o Senhor sustenta os que vacilam e apruma todos os prostrados ou abatidos. Irmãos, a graça de Deus, a sua bondade com os miseráveis e indignos, que recorrem a Ele em busca de ajuda. O que ele diz? Hebreus 4,16. Aproxime do trono da graça, que você tem duas coisas aqui. Se tem um trono de graça e de misericórdia. Misericórdia trata com os nossos pecados, e a graça nos liberta, sustenta, provê amazoneanos para nossas vidas. E Ele vai dar socorro na hora oportuna, no seu tempo. O que vai dizer o texto na seguida? Os pecadores que caíram no nível mais baixo, os apóstatas que tropeçaram de maneira mais infame. Lembre-se de uma coisa: há um Deus da graça e de bondade. Volta, arrepende-te, volta. Não é isso que a Bíblia toda está dizendo. Para 7 igrejas do Apocalipse, que são proféticas espirituais, 5 delas dizem: arrepende-te, arrepende-te, volte, 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 porque há um Deus de bondade, de graça, esperando você. Eu não estou com chicote na mão. Eu estou com a graça e as marcas da cruz das minhas mãos. A minha bondade e misericórdia para você. Um ato que indica, meus irmãos, a piedade que se aproxima, o poder que coloca os abatidos de pé. Porque está dizendo aqui: o Senhor sustenta e apruma, levanta todos os abatidos. E quem aqui não fica abatido? Olha a carta aos Hebreus, aqueles irmãos ali estavam o quê? Grande perseguição, que não tem nada a ver com as nossas de hoje, porque ainda a igreja vai ser perseguida. Porque a igreja não assume como igreja, como corpo de Cristo, e que Cristo, a cabeça, não é perseguido. Mas um dia vai ser. Vai ser. Aí você vai ver. A Bíblia diz assim: eu conheço aqueles que me pertencem. Aqueles, amados irmãos, aqueles que se apoiaram no sangue de Jesus, na palavra de Deus, e não amaram suas próprias vidas por amor a Cristo. Esses são os vencedores que Deus colocou. É um ato que indica piedade, que se aproxima assim, preservação, que os mantém em pé. Judas 24, 25, ele vai dizer justo isso: Deus é poderoso para nos guardar e tropeçar. Ah, Senhor, então o Senhor é poderoso para me guardar, então eu vou andar de qualquer jeito, vou seguir qualquer caminho. Não, você está brincando com Deus. Mas se o seu coração é reto para o Senhor, você quer andar nos caminhos do Senhor, o seu coração é simples, seu olhar é simples, mesmo assim, amados irmãos, podemos tropeçar. Mas é um Deus que vai me levantar você, porque Ele sustenta os seus amados, e Ele é o Deus de toda bondade. Não se desespere. Desespere pelos seus próprios pecados, mas não se desespere, porque Deus não vai usar igualdade para com você, porque Deus é fiel, e Ele não pode, amados irmãos, deixar a sua fidelidade. E Ele diz que para mim e para você
nós devemos aproximar do trono da graça, que é a graça e misericórdia para mim e para você, e que Deus, na hora oportuna, qual hora oportuna? Até o momento que eu e você aproximemos de Deus, totalmente rendidos a Ele, humilhados a Ele, reconhecendo que Ele é o Senhor, e Ele é seu Pai, Ele é seu Deus, cheio de bondade. Nós vamos conhecendo a Deus. Ele levanta todos os abatidos, a consolação para os que estão curvados, em vergonha do que? Do seu próprio pecado, arrependido. Os oprimidos com perplexidade devido às circunstâncias da vida e preocupações da vida, seja qual for, esmagados com uma sensação de fraqueza, na presença de tamanha responsabilidade diante de Deus, uma fraqueza. Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios 12, onde Deus colocou aquele espinho na carne, é providencial, providencial. Lembre-se que Satanás, ele é um servo. Deus deixa Satanás com limitações. Você pode fazer até aqui, você não acha não. E o que Deus, Paulo vai pedir para Deus? Tira de mim esse espinho. Ele falou, não tira. Por quê? Porque a minha graça basta. Qual a conclusão de Paulo? Eu me glorio na minha fraqueza. Por que Deus deixou aquele espinho? Para a gente enxergar que ele é fraco. Eu me glorio na minha fraqueza, mas me apoio no poder de Cristo. Está vendo, irmãos? Tira das suas mãos para a mão de Deus. Tira da sua fortaleza, que é fraca, para a fortaleza de Deus. Nós mudamos, amados irmãos, quem está no trono? Nós que estamos no trono, ou é Cristo? Ele é socorro, amados irmãos, deprimidos por causa do erro, do pecado que prevalece entre eles. Ficam deprimidos, mas vai para a bondade de Deus. Deus vai tratar. Se humilhe diante de Deus. Para quem Deus olha, meus irmãos? Olha Isaías 57 e 64. Olha lá. Eu, seu Deus, que habito nos céus. Mas habito com quem? Com o contrito, com o aflito de coração. Aqueles que tremem diante da minha palavra. Eu habito lá. Deus não habita nos orgulhosos, presunçosos. Eu frequento a melhor igreja, tenho a melhor doutrina. Não, irmãos. Quando a chuva cai, ela vai primeiro para os olhos. Deus está com aqueles humilhados diante do Senhor. Qualquer que seja a nossa posição atual, nós estamos sujeitos a falhas, doenças, pecado, perdas, todos nós. Mas por mais baixo que tenhamos caído, não estamos abaixo do alcance da graça e da misericórdia de Deus. Como disse, der tão bom, tem bom. Você pode estar no poço mais profundo da sua vida, mas não existe um poço tão profundo que a graça de Deus não possa alcançar. Irmãos, não limite a graça de Deus. Está vendo aquele irmãozinho? Está dando errado, está assim. Não limite a graça de Deus. Está mesmo, mas tem graça. Volte para a bondade de Deus. Nós não temos bondade para aqueles que erram. Nós temos bondade para conosco que erramos. Mas Deus tem bondade para aqueles que erram, se arrependem e voltam para Ele. Deus tem bondade. Ele sustenta e levanta. Olha o 15. Em ti esperam os olhos de todos, a seu tempo, a tempo de Deus, lhe dá alimento. Olha só, amados irmãos, eles confiam em Deus, em ti esperam os olhos. Isso quer dizer o quê? Para onde que nós estamos olhando? A Bíblia diz que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Olhos bons, olhos simples, que olham para uma coisa só. O olho da pomba. A pomba não tem esse olhar lateral. Para ela ver o milho, ela tem que virar, fixar. É um olho para uma coisa só. A igreja deveria ouvir uma coisa só, Cristo. A igreja só deveria ver Cristo. Mas esses esperam com os olhos para o céu. Olha a diferença de Ló. Para onde que Ló vai olhar? Para Campina.
prosperidade, bem nessa terra, vou ficar rico, olha, eu vou dar uma pastagem para o meu gado. Para onde que ele está indo? Sodoma e Gomorra. E olha, Abrão falou, olha Ló. E o que agora? Deus fala para Abrão, olha para cima, olha para o céu. Olhando firmemente para o autor, o consumador da fé. Olhar do povo de Deus é para cima, para frente e para o lado, tendo compaixão daqueles que estão perdidos e dos irmãos que estão desencaminhados. Compaixão. Nós temos julgamento, não compaixão. Dependência, olha o 15. Essa dependência sustenta de vida. Aqui o salmista ensina, mas irmãos, presta atenção, para a vida, a respiração de todas as coisas, é Deus quem dá. A dependência e confiança em Deus completa deve gerar em nós profunda humildade. Você sabe por que as pessoas não gostam da cruz? Porque a cruz ofende. O que eu tenho que fazer? Eu não fiz nada. Ele morreu por mim na cruz, eu não perguntei, eu não pedi, ele morreu, mas eu tenho que merecer, eu tenho que fazer alguma coisa, então eu vou fazer para Deus me aceitar. Mas irmãos, não existe nada que você possa fazer para Deus te aceitar. Creia naquilo que Deus já fez, no seu Filho naquela cruz, por você e por mim, e você aceita pelo Senhor. Você sabe por quê? Amados irmãos, Cristo morreu naquela cruz porque você foi aceito por Deus. Nós temos dimensões, são vastos, o tempo, é Deus que sabe. Ele diz assim, abre a mão. Irmãos, que mãos que nós estamos? Sobre a mão de quem que nós estamos? Ele abre as suas mãos, e quando você vê as mãos, são as mãos das marcas da cruz, para que você nunca esqueça da bondade, da misericórdia, da graça de Deus. Olhe para as mãos de Jesus. A palavra de Deus diz assim, os meus braços, as minhas mãos não estão estendidas, meus braços não estão encolhidos, as minhas mãos estão estendidas e meus braços estão estendidos. Mas o pecado que é no meio de vocês faz separação entre vocês. Arrependam, voltem, confessem que é a bondade de Deus para você e para todos nós. Amados irmãos, tudo isso, versículo 16 diz, abre as mãos e satisfazes de desejos o todo ser vivente. O nosso tema incentiva todos os homens ao que, amados irmãos? Gratidão. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Irmãos, em tudo nós damos graças. Porque nós olhamos a circunstância no prisma nosso, as limitações nossas. Então nós somos gratos ou não somos gratos? Irmãos, quando a Bíblia diz, em tudo dai graça, porque essa é essa vontade de Deus em Cristo. Não esqueça daí. Por que em tudo deve graça? Porque é em Cristo. Em Cristo nós somos aceitos, salvos, redimidos, reconciliados, justificados por Deus e glorificados. Ganharemos o coro celestial. Em Cristo nós somos aceitos, amados irmãos. Não tem como Deus não aceitar eu e você, irmãos. Nosso nome foi escrito no livro da vida. Quando Deus olha para mim e para você, Ele olha através do sangue de Jesus, do mesmo modo na saída lá do Egito, Êxodo 12. Não olha quem está lá dentro. Quem está lá dentro? Miserável pecador. Mas o que está fora? Do sangue, do Cordeiro. É isso que Deus olha, irmãos. Por isso a bondade de Deus, para mim e para você. Nós devemos ter gratidão, confiança em Deus. Confiança no Senhor. Olha o 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Essa mão da graça nunca está recuada. Nunca está recuada a mão da graça de Deus, irmãos. Nunca. Ele escolheu você em pecado. As mãos de Deus estão estendidas. Mas Deus quer nos reconciliar, restaurar, vivificar. Deus quer nos transformar de glória em glória à imagem do seu Filho,
pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer uma grande família neste mundo, semelhantes ao seu próprio Filho. Aí é um testemunho vivo de Cristo. Olha o caráter de Cristo: humildade, mansidão, amor, bondade, benignidade, os frutos do Espírito, irmãos. Por isso a palavra de Deus diz, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. O que a igreja está fazendo? Muita coisa sem Cristo. Inventando coisa. Inventando. Para agradar Deus? Absolutamente não. Para agradar os homens. Olha a igreja de Atos. Que grande coral tinha, que banda que tinha, que barulho que tinha. Estou dizendo que eu sou contra isso, mas não é esse o foco, irmãos. Essa formalidade toda não é o foco. O foco, eles reuniam e eles anunciavam Jesus Cristo. 17. O que Deus declara ser, o que o seu povo considera que Ele é. O 17, amados irmãos, Ele é justo. Justo. Olha o 18, 19. O caráter do povo de Deus está aqui. 18. Perto está o Senhor. E todos os que o invocam. E todos que invocam o seu nome. 2 vezes invocam. Eles invocam a Deus. Eles tremem. Eles temem a Deus. Eles têm desejo em relação a Deus. Eles têm resposta de Deus. Eles amam a Deus. Esse é o povo de Deus. A resposta para a sua vida está em Deus, na sua bondade. E na sua bondade está manifestada a vida do seu Filho. A verdadeira oração, pelo fato de que difere essencialmente do mero formalismo diante de Deus. Uma oração sabendo que Deus ouve a oração. Chega a Deus com o coração contrito e quebrantado. Deus não despreza. Mas não, irmãos. Nós fazemos orações formalistas. Parece que nós estamos falando com um estranho. Não, irmãos. Com reverência e temor, nós estamos diante do nosso Deus e Pai. E que Pai? E que Deus é o nosso Deus e nosso Pai. Olha o que ele fala aqui, irmãos. A orientação para aqueles que o invocam, os que o invocam 2 vezes, que a repetição. Por que ter a repetição? Sugere perseverança. Persevera. Nós somos assim, ora 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ah, Deus não respondeu, está tudo certo. Ah, irmãos. Quantos irmãos oram 10, 20, 30, 40, 50 anos? E partem. E depois vão ver lá no céu aqueles que eles achavam que estavam perdidos. O povo de Deus invoca, amados irmãos, em verdade. Ele está falando, invoca em realidade espiritual. Que Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus nos ouve, Deus nos ama. Incentivo para que os invocam. Deus está perto, está escrito aqui, perto está o Senhor. Incentivo, amados irmãos, dizendo com o seu ouvido disposto, com o seu coração amável e sua mão de ajuda. Deus está aguardando, esperando que eu e você entremos no nosso quarto, feche a porta, invoca o nome do Senhor, em nome de Jesus. E Deus está nos ouvindo. Quanto que nós perdemos, irmãos, de ter uma vida com devoção a Cristo, o amor a Cristo, pelo nosso desejo, pela nossa falta de fé, incredulidade, falta de perseverança nas coisas de Deus. 18, 19, Ele acode a vontade dos que o temem e atende-lhes o clamor e os salva. Que bem-aventurança dessa oração, amados irmãos. O que é a definição de oração? É invocar o Senhor. Tem vários nomes, tem súplica, gratidão, louvor. Aqui está dizendo justa, invocar o Senhor. Essa é a definição. Invoca é desejar, é clamar, é orar de acordo com o coração de Deus. Vamos pôr aqui, Deus não quer que nossos filhos sejam salvos. E nós vamos orar o quê?
nossa vida seja mais separada para Ele. E nós vamos orar o quê? Devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Deus não quer a santificação de nossas vidas. Nós vamos orar o quê? Por isso a oração de Paulo, Efésios 3, 14 e diante, que Cristo habite em nosso coração e possamos compreender, amados irmãos, esse insondável amor de Deus, para que ganhemos a plenitude de Cristo em nossas vidas. Essa deve ser a nossa oração diante do Senhor. A característica essencial da oração é a verdade. Aqueles que oram em verdade, a proximidade de Deus na oração, o sucesso assegurado na oração, Ele cumprirá, Ele ouvirá, Ele salvará. Se as nossas orações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Não peça para Deus aquilo que Deus não está. Deus não vai te dar. 1 João 5 diz assim: tudo que você pedir, Deus vai te dar, se você orar de acordo com a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? Tem tanta vontade de Deus. A vontade de Deus que eu e você sejamos parecidos com o seu Filho, Jesus Cristo. E outras. Olha o 20, irmãos, terminando. O Senhor guarda todos os que o amam. Então você viu aqui algumas coisas, irmãos. Aqueles que temem o Senhor, aqueles que amam o Senhor. Aqueles que amam a Deus são preservados do quê? Excessiva tentação. A palavra de Deus diz que nós não seremos tentados. Ou a tribulação não será maior do que nossas forças, que não seja humana, e que Deus na hora oportuna vai nos livrar. Está vendo que Deus garante para mim e para você? Ah, estou sendo tentado e não tenho como fazer nada. Amados irmãos, vá ao trono da graça e invoque o nome do Senhor. Coloque diante de Deus. Excessiva tentação, queda no pecado, desespero, apostasia, remorso, cheia fome, preservados em tentação, em perseguição, em depressão e morte. Nós somos preservados, Deus está conosco. Eu estou deprimido, Deus está com você. E você está deprimido, sabe por quê? Porque está olhando para você. Eu vejo na minha vida. Muitas vezes eu fico um pouco deprimido. Eu estou olhando para a pessoa depressiva centraliza naquela pessoa. Olha para si, não olha para Deus. Olha para as circunstâncias, não olha para Deus. Não olha para a bondade de Deus. Vai ficando deprimido. Ele nos preserva, amados irmãos, para uma vida de santidade, de vitória, de glória, de testemunho do Senhor. Há um contraste enorme no versículo 20. Diz assim: o Senhor guarda todos os que amam, porém os ímpios serão exterminados. Há um contraste enorme. É o Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que anda, bem-aventurado o homem. Deixa eu colocar os caminhos de Deus aqui. Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém na fonte dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. São 3 fontes que influenciam a nossa caminhada. Você sentar com o ímpio para discutir coisas. Você se deter no caminho dele, você está gostando do que ele está falando. E você, no final, está sentando juntamente com ele. A palavra de Deus vai dizer assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor e medita dia e noite nela. A diferença está aí, irmãos. Qual a diferença entre nós? Ser guardados, não sermos destruídos. Sermos preservados, não sermos condenados. O louvor individual, ao versículo 21. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todos sempre. Ele é sempre vivo, sempre bendito e sempre vencedor. O que nós temos louvado a Deus, irmãos? Qual tem sido a nossa vida de gratidão a Deus e louvor ao Senhor? Muitas vezes nós temos mais palavras de murmuração, de queixa, reclamação, de condenação para outras pessoas. E nós deveríamos não sair da realidade. Existe uma realidade,
mas os nossos corações deveriam estar louvando e agradecendo a Deus. Por quê? Pela sua bondade. Deus é bom. Deus é bom. E as suas misericórdias se renovam